Bom dia turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, nossa aula hoje é de ciência, nós vamos fazer a continuação da atividade, porém nós vamos ver aqui, olha só, vamos ler a número 3, deixa eu só pegar um apontador. Algumas vacinas devem ser tomadas para prevenir doenças em outras fases da vida, além da infância. Então, às vezes, algumas vacinas devem ser tomadas para prevenir doenças em outras fases da vida. Então, não somente na época da infância, que nós sabemos, né? Todos vocês têm a caderneta de vacinação e que toma aquelas vacinas sempre, toda criança deve tomar. Observe a imagem ao lado e elabore uma frase estimulando as pessoas a tomar vacina nas diferentes fases da vida. Leia sua frase para um colega. Então, a gente, no momento, não tem essa possibilidade, né, de fazer essa leitura para um colega, mas você pode sim estar escrevendo essa frase para estimular, para conscientizar. Nós vamos voltar um pouco aqui para a gente ver um exemplo, né, de caderneta de vacinação. Quando estamos doentes, geralmente ficamos indispostos e precisamos de alguns cuidados, como ir ao médico, repousar, ingerir os medicamentos que o médico indicar. Nós já vimos em aulas anteriores, né? A gente sempre fala, se você está doente, né, deve falar logo com a mamãe para não esperar, tem que ir ao médico para ver como, né, o que o médico, assim que o médico receitar o remédio, deve tomar, ingerir é o mesmo que beber, tomar o remédio que o médico passar. Embora muitas doenças transmissíveis tenham cura, a melhor atitude é preveni-las. Então, tem muitas doenças transmissíveis, né, que mesmo elas têm cura. Uma forma de prevenir algumas doenças é manter a vacinação em dia, de acordo com os prazos indicados na caderneta de vacinação. Veja a seguir algumas dessas vacinas. Você pode pegar nessa atividade, você pode pedir para a mamãe, né, com cuidado e manusear com cuidado a sua caderneta de vacina, pois ela é um documento, né, que a gente deve ter sempre para poder provar que você está realmente imunizado e também para os médicos saberem, né? Então, você tomou aquela vacina para esse tipo de doença, então tem que ter sempre a caderneta. Mas você pode pegar para ver algumas vacinas igual essas aqui, ó. Aí tem a vacina, a idade que deve tomar e as doenças que devem ser evitadas. Nós temos a BCG, tomar ao nascer, formas graves da tuberculose, né? Então, vocês têm que... aqui nós temos a pentavalente. Então, a idade que você deve tomar, para que serve. Então, você pode estar fazendo a leitura dessa página aqui. Nós não vamos ler toda ela, porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Então, nós vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. O câncer, doença não transmissível. O câncer é um nome dado a um conjunto de doenças que se caracteriza pela falta de controle da divisão das células e pela capacidade de invadir diversas estruturas do corpo. Então, veja bem que muitas vezes as pessoas... É uma doença que a gente sabe muito difícil, né, para enfrentar, mas tem muita gente que consegue a cura, né? Então, existe muitas pessoas que conseguem a cura, fazem um tratamento, uns com um tratamento mais agressivo, outros menos, às vezes com cirurgia, mas a gente sabe que é uma doença muito difícil, né? Então, a gente sabe que a pessoa precisa de muita força, né, muito apoio para poder enfrentar, e muitas pessoas acabam vencendo, né? Algumas crianças e adolescentes com essa doença frequentam o grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Então, existem esse tipo de grupo, essas organizações, né, que presta esse apoio. Chama GRAAC. Uma instituição que, além de atendimento médico, presta atendimento assistencial para as crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Então, veja bem, porque tem muita criança que enfrenta essa doença muito difícil. Então, essa instituição, eles fazem o quê? Eles prestam apoio, além de atendimento médico, assistencial também, psicológico, né? E alguns outros dentro da assistencial mesmo, dentro dessa parte de auxiliar, de ajudar a enfrentar essa doença. Olha só, combatendo e vencendo o câncer infantil, né? Que é o slogan dessa instituição. Instituições como o GRAAC são muito importantes para a sociedade, pois foram criadas para garantir aos pacientes em tratamento o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida. Então, elas são essa instituição, ela garante, né? São criadas. Outras, né, tá dando o exemplo dessa, mas pode existir outras, são criadas para garantir
o tratamento, né, com todos os direitos que a criança tem de qualidade de vida para enfrentar mesmo essa doença. O câncer não é transmitido de uma pessoa para outra por meio de contato ou por meio de objetos e alimentos contaminados. Então, ela não é uma doença transmissível. O câncer não é uma doença transmissível, né? Ela não tem transmissão nem direta e nem indireta, porque a transmissão direta, que a gente tem contato direto com a pessoa, não tem nem direta e nem indireta. Ela não é transmissível. Além do câncer, existem outras doenças não transmissíveis, como a diabetes, né? É outra doença também muito difícil para se enfrentar, principalmente crianças e adolescentes que convivem com esse problema, porque tem que ter uma série de dieta, uma dieta específica, né? Alimentar também. Então, não pode estar comendo doces, depende, tem a dieta passada pelo médico, né? Então, é uma doença difícil também de enfrentar, principalmente, né? Principalmente por crianças e adolescentes. Então, diabetes, a hemofilia, né? A diabetes, a hemofilia, as doenças mentais, entre outras, né? Então, tem algumas doenças que não são transmissíveis. As doenças não transmissíveis são causadas por diferentes fatores. Algumas desses fatores não podemos controlar ou evitar. Então, tem alguns fatores a gente não consegue, né? Não tem como a gente controlar. No entanto, ter hábitos saudáveis pode contribuir para diminuir os riscos de ter algumas doenças não transmissíveis. Então, veja bem, os hábitos, né? A gente tem que ter hábitos saudáveis para a nossa vida. Por exemplo, evitar bebidas alcoólicas. Claro que as crianças não tomam, né? Não pode. O álcool é proibido para menor de 18 anos. Não fumar. Consultar o médico com frequência. Ter os devidos cuidados ao se expor à luz solar, sim, porque nós sabemos que a gente não pode, depende de uma hora, a gente não pode ficar exposto ao sol, principalmente sem o uso dos protetores solares, porque causa o câncer de pele, né? Pode causar o câncer de pele. Manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente. Então, a atividade física, quando a gente vê, não é somente o brincar para se divertir, mas as atividades físicas são fundamentais para a nossa saúde. Então, nós não podemos deixar de praticar atividade física. É importantíssimo, porque senão você acaba ficando, você evita, na verdade, né? Você contribui para o seu corpo estar mais saudável. Então, você deve estar sempre evitar bebidas alcoólicas, né? Olha só, consultar o médico, manter uma alimentação saudável. E aí, quando a gente fala da alimentação saudável, é muito, muito importante uma dieta saudável, né? As comidas, mais natural, comidas naturais. Então, é muito importante que a gente tenha esse tipo de alimentação, né? Então, vamos... Quando nós falamos aqui a hemofilia, então ela é um tipo de doença no sangue, né? Vamos só passar vamos para nosso próximo slide. Cidadão no mundo, a AIDS, né? Agora a gente vai falar de uma doença transmissível. Só um minutinho. Manu, desliga o forno ali. Desculpa que a gente tem que estar falando porque no meio da atividade, né, gente? Mas a gente está em casa e precisa estar resolvendo as outras coisas, né? AIDS. Leia a manchete a seguir e, em seguida, as informações sobre a AIDS. Estigma. A discriminação afasta pessoas vivendo com AIDS, com HIV do sistema de saúde. Alerta a ONU. Então, veja bem que a ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, em 19 países com dados disponíveis, uma em cada 4 pessoas vivendo com HIV já sofreu discriminação ao procurar um serviço de saúde. Porque HIV ela é uma doença, né? Ela é um tipo de doença contagiosa. Então, muitas vezes, quando as pessoas procuram, quando as pessoas que são chamados soro positivo, quem tem o vírus do HIV, acaba tendo discriminação. Então, esse aí é um registro da ONU, né? HIV não é crime, né? Então, tá colocando aqui alguns cartazes. Conviver com o soro positivo também não é
diga não ao preconceito. Então, muitas vezes, a pessoa quer colocar aqui que a pessoa que tem HIV, ela não é um crime, né? A pessoa ter essa doença. E também, conviver com soro positivo também não é. AIDS, o que é? Vamos ver. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico do ser humano e pode deixar o organismo vulnerável a outros tipos de doença. Então, quando a pessoa... hoje em dia tem os coquetéis que a pessoa toma e convive, né? Consegue conviver com essa doença, mas há um tempo atrás essa doença era muito, muito, muito perigosa mesmo, quando não tinha ainda esse coquetel que a pessoa... Hoje em dia não, hoje em dia o soro positivo ele consegue conviver, né, o mais normal possível. Claro que não normal, mas o mais dentro da normalidade, né, da vida, levar uma vida, porque tem esses coquetéis que a pessoa tem que tomar para conviver. Então, o que a doença faz? Ela baixa o sistema imunológico, né, que é o nosso sistema que a gente tem no corpo que protege, né? Então, quando a gente adoece, já vem os anticorpos, o nosso corpo produz, né, uns anticorpos que protegem a gente, que ajuda a combater a doença. E já o HIV, ele derruba esse sistema. Então, ele acaba diminui a nossa potência, né, digamos assim, de combater, de reagir contra uma doença. Então, as doenças vai chegando com facilidade, né? Por isso que é muito importante fazer o tratamento. O que é estigma? Marca característica de uma doença. Vulnerável, sujeito a ser atacado, frágil, prejudicado. Então, o que é? Quando a pessoa fica vulnerável, a pessoa fica muito frágil, né? O sistema fica frágil, fica fraquinho, digamos assim. Cartaz de campanha contra o preconceito com relação aos portadores do HIV realizado em 2015. Esse que é o cartaz. Então, é uma coisa assim, existe várias campanhas, muitas vezes a gente vê muitas campanhas. Hoje em dia, com esse tratamento, né, que a pessoa começa a fazer esse tratamento, o acompanhamento médico, já diminuiu muito o número de mortes, né? A pessoa consegue ter uma vida, levar uma vida mais dentro da normalidade possível. AIDS, como tratar? Apesar de a AIDS ainda não ter cura, o vírus HIV pode ser controlado com medicação, gerando melhor qualidade de vida para as pessoas soropositivas. Mas deve-se enfatizar que mesmo com tratamento avançado para o HIV, a prevenção ainda é a melhor alternativa. Então, mesmo que tenha tratamento, mas ninguém quer ficar doente. Então, o correto é se proteger, né? AIDS, como ocorre a transmissão? A transmissão do vírus HIV pode ocorrer em relações sexuais com pessoas contaminadas, sem o uso de preservativo, em transfusões de sangue contaminado ou da mãe contaminada para o filho durante a gestação, ou parto ou amamentação. Então, veja bem, hoje em dia, mesmo se a mãe estiver contaminada, os médicos conseguem, né, fazer um tratamento para que a criança não nasça contaminada. Mas ela pode contaminar na gestação, durante o parto, né, na hora do nascimento e até ou na amamentação. AIDS não ao preconceito. Então vamos ver. Um abraço, um aperto de mão, um beijo, um contato com objetos utilizados por pessoas com HIV, como talheres, não transmite a doença. Os portadores de HIV têm deveres e direitos. Merece respeito e dignidade, por isso devem ter acesso ao tratamento e às informações sobre a doença para melhorar a sua qualidade de vida. O preconceito e a discriminação só trazem prejuízos para o portador de HIV e para toda a sociedade. Gente, o preconceito, em momento algum, né, em hipótese alguma, ele contribui em nada. Sempre, se é preconceito, só tem a destruir. Né? Então, principalmente se a pessoa já está doente, então ainda sofre com preconceito, logo a gente sabe que a questão psicológica prejudica muito a nossa saúde física também, né? Então, a gente sempre sabe, o tempo todo eu falo, o cidadão, quando a gente é um cidadão, o que é ser cidadão? A gente tem que saber os nossos direitos e os nossos deveres, e é um dever, né, da gente, é um dever ter respeito e não ter preconceito por ninguém, não ter esse tipo né? Então, para que, se a pessoa já está doente, a gente ainda vai ficar com preconceito? Claro que a pessoa deve se cuidar, sim. A prevenção é importante, sim. Mas não precisa ter preconceito nem discriminar, principalmente a discriminação, né, gente?
Vamos lá. Cite uma consequência do preconceito com as pessoas com HIV, de acordo com a manchete apresentada na página anterior. Em seguida, converse com um colega sobre o que isso pode causar para a sociedade. Vamos observar se lá eles sofrem quando discriminação quando vai procurar o serviço de saúde. Então, vamos pensar aqui qual o prejuízo. Se a pessoa não se tratar adequadamente, não fazer o tratamento, vai ter prejuízo para a sociedade, sim, né? Então, ou muitas vezes a pessoa esconder que é soro positivo tem prejuízo, sim, né? Quais são esses prejuízos? Pode haver mais contaminação, maior contaminação, sem contar que a pessoa vai adoecer mais ainda, vai ficar com uma qualidade de vida pior. Pesquise na internet instituições que dão apoio a portadores de HIV e comente a importância do trabalho dessas instituições. Esse aí eu vou deixar para que vocês tenham curiosidade e pesquise. Vai lá no Google e coloque lá instituições que dão apoio a portadores de HIV, que vocês vão ver, vão poder fazer uma leitura melhor. Então, a gente só fez essa leitura para esclarecer um pouco, né, sobre essa questão da prevenção, né, porque a prevenção é o melhor remédio. Algumas vacinas devem ser tomadas para prevenir doenças em outras fases da vida. Então, aqui nós temos o que? Idoso tomando vacina contra a gripe. Nós sabemos que todo ano tem a campanha. Eu, por exemplo, como professora, já tomei esse ano a minha dose, né, contra a gripe. Já tomei, que é o H1N1. Então, assim, por que eu tomo? Porque a questão de que a gente, sendo professor, né, então a gente tem direito a tomar essa vacina. E eu tomo todo ano, porque me protege e além de me proteger como pessoa, me protege como profissional e protege todas as pessoas que estão, né, que estão à minha volta, meus alunos, as pessoas do trabalho, então é muito importante. Então, aqui você vai, por conta própria, resposta pessoal, você vai criar uma frase, né? Olha, observe a imagem e elabore uma frase estimulando a pessoa a tomar vacina nas fases da vida, né? Nas diferentes fases da vida. Então, não somente quando é criança, tem que tomar, criança é obrigatório, mas existem outras campanhas que a gente deve estar sempre tomando. A febre amarela, por exemplo, né? Eu tomei, já tem um tempo que eu tomei, a gente toma de 10 em 10 anos, e outras doenças, outras vacinas para combater doenças também. Agora está vindo aí a vacina contra o Covid-19, né? A mais atual que nós temos agora. Meu pai e minha mãe já tomaram, está na fase, né? Tá por idade, então não por etapa, e não estão vacinando toda a população. Mas assim que chegar, certamente vai chegar a minha vez também, eu vou tomar. Ter uma alimentação saudável é um dos fatores que contribui para manter manter a saúde do nosso corpo. Uma alimentação saudável é composta de alimentos variados em quantidades adequadas. Veja bem, então às vezes, para a nossa saúde, a alimentação é uma das prevenção é a alimentação saudável, mas todas diferentes em quantidade variável, em quantidade adequada. Variados, mas em quantidade adequada. Por quê? Tudo que a gente come em excesso faz mal, né? Então nós precisamos das vitaminas dos alimentos, mas em quantidade adequada. Aqui nós temos cestas contendo verduras e legumes. Siga as setas e descubra alguns problemas de saúde relacionados à má alimentação. Então você vai seguir. Letra A. Ó, você vai pegar e vai seguir aqui, ó. Vai formar aqui também. Eu não vou falar para vocês, claro, porque senão não vai ter graça, vocês não vão nem descobrir qual é. Faça uma pesquisa e converse com um colega sobre o que caracteriza cada um dos problemas de saúde que você encontrou. Então, o que você vai fazer? Depois que você vai encontrar aqui, você pode pesquisar no Google. Você vai fazer uma pesquisa sobre essa doença e sobre essa doença aqui. Não vai conversar com o seu colega. Eu não coloquei no slide, mas na apostila tem espaço para escrever. O que caracteriza essa doença, essa primeira doença aqui? Né? Ó, faça uma pesquisa e converse com um colega sobre o que caracteriza cada um dos problemas de saúde que você encontrou. Então, você vai pegar esse aqui, coloca e vai lá no Google, pesquisa e coloca aqui. Precisa copiar muito? Não precisa encher a linha, porque é só o que caracteriza essa doença, esses problemas, tá bom? Problema de saúde. Então, um beijo e até a próxima aula.